Olá, galera do 8º ano do Ensino Fundamental, aqui é a professora Nayara, iniciando mais uma aula da disciplina de Ciências, seguindo o nosso plano de estudos tutorados, o PET, volume 3. Iniciando a semana 1 com o tema Sistema Digestório e Respiratório. Na verdade, o PET trouxe as semanas 1 e 2 juntas para vocês, e eu separei a semana 1 com o tema Sistema Digestório e Respiratório, e a semana 2, que nós vamos trabalhar semana que vem, com os temas Sistema Circulatório e Excretor, ok? Assim fica mais fácil de assimilar os conteúdos e mais fácil de entender, tá bom? Então, iniciando pelo sistema digestório. Antes de falar do sistema digestório propriamente dito, nós vamos falar um pouco da nutrição. O que seria a nutrição? É o conjunto de processos que envolve desde a ingestão de alimentos e a assimilação de compostos úteis para as células presentes nesses alimentos, até a distribuição dos nutrientes pelo corpo e a eliminação dos resíduos nocivos ou que não são importantes para o nosso organismo, abrangendo então a digestão, a respiração, a circulação, a excreção e a coordenação de todas essas atividades. Então, são os 4 sistemas que nós vamos estudar nessas semanas 1 e 2 do PET 3, né? Sistema digestório, respiratório, circulatório e excretor. Então, quando eu me alimento, eu ingiro um alimento, desse alimento há substâncias, né? Nutrientes, que são importantes para o meu corpo. Eu preciso deles. Na verdade, quem precisa são as minhas células. Cada uma das minhas células precisam de nutrientes para poder realizar suas funções e fazer com que o meu corpo funcione bem, né? E eu continue existindo. Então, quando eu ingiro o alimento, através da digestão, esses nutrientes presentes nesse alimento são retirados e absorvidos. Quando eles são absorvidos pelo corpo, caem na circulação, né, na corrente sanguínea, e é o corpo e é o sangue que vai levar esses nutrientes para cada uma das minhas células. Então, as células vão utilizar esses nutrientes, vão realizar suas funções, vão produzir energia, né, para o meu corpo com base nesses nutrientes, como se fossem os combustíveis da célula, né, o que elas precisam para poder trabalhar. Por isso que a gente precisa se alimentar diariamente, várias vezes, para poder absorver esses nutrientes e as células continuarem funcionando, trabalhando. E o resultado, né, o que sobra, os resíduos desse processo todo, aquilo que não é útil para o nosso corpo, muitas vezes é até nocivo para o nosso organismo, precisa ser eliminado, jogado fora. Então, aquilo que não serve vai ser jogado fora através da excreção, né, do sistema excretor. Então, é isso que nós vamos estar falando, estudando ao longo dessas semanas. É por meio desses processos que os seres humanos transformam os recursos obtidos do meio em energia e matéria-prima para o corpo. Então, os recursos obtidos através do alimento, né? Todos os nutrientes obtidos através da alimentação. Então, as nossas células transformam em energia e matéria-prima para o nosso corpo, para o funcionamento do nosso organismo. Não só os seres humanos, né? Todos os seres vivos. Portanto, a nutrição está intimamente relacionada com a manutenção da homeostase, ou seja, do equilíbrio do organismo. Então, a gente precisa se alimentar para poder ter energia, para as nossas células estarem funcionando e para o nosso corpo estar funcionando direitinho, né? Como nós vimos já nos anos anteriores, nós somos feitos de células e as nossas células executam funções importantes. E para que elas executem essas funções, elas precisam desses nutrientes que são obtidos através da alimentação. Então, vamos falar da digestão. A digestão é um processo realizado lá pelo sistema digestório. Quando eu falo sistema, eu estou me referindo a um conjunto de órgãos especializado em determinada função. O sistema digestório é um conjunto de órgãos especializado na digestão dos alimentos. O sistema respiratório é um conjunto de órgãos especializados no processo de respiração. O sistema circulatório é um conjunto de órgãos e outras estruturas especializados na circulação sanguínea. Tá? Então, nós temos vários sistemas. E aqui nós estamos falando sobre o sistema digestório, que é o que realiza a digestão dos alimentos. E o que é essa digestão? É o processamento e a transformação de substâncias grandes e complexas presentes nos alimentos, né, como os carboidratos, açúcares, lipídios, gorduras e proteínas. Então, a digestão transforma essas substâncias em compostos menores e mais simples, que são assimilados, absorvidos pelo nosso organismo, que são
os nutrientes. Então, os alimentos possuem diversas substâncias de moléculas grandes, né, e complexas, como, por exemplo, os carboidratos, açúcares, lipídios e gorduras, que são substâncias presentes nos alimentos, onde o nosso organismo vai utilizar deles para poder gerar energia. Tem as proteínas também, que são substâncias construtoras, né? O nosso corpo ele é formado basicamente por proteínas, as nossas células são feitas de proteínas. Então, são construtores, as proteínas, né? E os demais energéticos. Todos eles importantes para o nosso corpo, para a manutenção das nossas células e para o funcionamento do nosso organismo. Então, a digestão pega essas estruturas maiores, né, e complexas e quebra elas, digamos assim, né, processa essas estruturas, transformando elas em moléculas menores e mais simples que o nosso corpo consegue absorver. O tubo digestório, né, que é o tubo por onde o alimento entra e depois, por fim, sai, é formado pelos seguintes órgãos: a boca, a faringe, o esôfago, que é esse tubo maior aqui, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. As glândulas anexas auxiliam no processo digestório com produção de enzimas digestivas. O que é isso, enzimas digestivas? São substâncias químicas que são liberadas pelo nosso corpo que realizam a digestão desses alimentos, dessas substâncias presentes nos alimentos. Então, além dos órgãos, nós também temos glândulas, né, anexas ali ao sistema digestório que produzem e liberam essas enzimas, essas substâncias químicas que vão digerindo o alimento. Quais são essas glândulas? Nós temos as glândulas salivares, presentes aqui na boca, né, que produzem a saliva, e na saliva existem enzimas, né, que são substâncias que iniciam a digestão do alimento ali durante a mastigação. O pâncreas, o fígado, inclusive, é a maior glândula que nós temos no nosso corpo. E a vesícula biliar, que armazena a bile, né? A vesícula biliar está ali junto do fígado, né? E ela armazena a bile, que é uma substância ali também utilizada no processo da digestão. A gente vai ver esses detalhes ao longo da aula. A digestão ela começa, então, logo aqui na boca, com a mastigação. Então, quando a gente começa a mastigar o alimento, já é o processo de digestão iniciando. A saliva, produzida pelas glândulas salivares, umedece o alimento e também contém as enzimas, denominadas amilases salivares. As amilases, elas são liberadas pelas glândulas salivares e são responsáveis pela digestão do amido, que é um tipo de nutriente, é um tipo de carboidrato, né? Já ouviram falar de amido de milho, amido de mandioca, né? São substâncias presentes nos vegetais, em alguns vegetais, como a batata, a mandioca, o milho, né? Então, o amido, ele é um nutriente importante e ele começa a ser digerido lá na boca durante a mastigação pelas amilases. Depois de mastigado, o alimento ele segue o seu trajeto e ele é empurrado pelos movimentos peristálticos da musculatura do tubo digestivo. O que seriam esses movimentos peristálticos? O nosso esôfago aqui, né, o tubo digestivo, ele realiza movimentos involuntários, se contraindo involuntariamente, fazendo com que o alimento desça. Então, ele empurra, né, aquela musculatura se contraindo, empurra o alimento para baixo, para que ele siga ali o seu destino, rumo ao estômago. Então, ele passa pelo esôfago, chega lá no estômago, e no estômago acontece uma segunda etapa da digestão, a digestão das proteínas, né, principalmente carnes e outros alimentos de origem animal, como leite, ovos, são ricos em proteínas. Os vegetais também têm, em menor quantidade, mas também têm proteínas. Então, essas proteínas, elas começam a ser digeridas ali no estômago através de enzimas, né, de substâncias digestivas presentes no suco gástrico. Essas enzimas do estômago são chamadas de pepsinas e elas agem em um meio rico em ácido clorídrico. Já ouviu falar do ácido do estômago? Pois é, o chamado ácido clorídrico, né? E ali
estão presentes essas pepsinas, essas substâncias, né, essas enzimas que ajudam na digestão das proteínas. Pessoal, não precisa se preocupar com esses nomes complicados, tá? De enzimas que vocês estão vendo aqui, não precisa decorar nada disso. Eu só preciso que vocês compreendam, entendam esse processo, tá bom? Quando o alimento ele é ingerido, mastigado, né, e conduzido aqui até o estômago, ele é chamado de bolo alimentar. Então, essa mistura de alimento, saliva, alimento mastigado e semi-digerido é chamado de bolo alimentar. Quando ele sai aqui do estômago, ele é chamado de quimo. Então, o bolo alimentar, né, que é esse alimento que chegou até o estômago, agora denominado de quimo, né, saindo do estômago, agora é o quimo, segue o seu caminho até o intestino delgado, onde recebe a bile, que é a substância produzida pela vesícula biliar, ali anexa ao fígado. Então, a bile, ela emulsifica as gorduras, né? Ela mistura ali as gorduras. E também, aqui no intestino delgado, além da bile, esse quimo vai receber as enzimas pancreáticas, que são as enzimas produzidas aqui pelo pâncreas, né? Que é a amilase, a tripsina e a lipase. E as enzimas intestinais. O próprio intestino também produz enzimas, também produz substâncias que digerem o alimento, né? Que são a sacarase, a maltase, a lactase e a peptidase. Lembrando, não se preocupem com esses nomes todos, apenas entendam o processo. Formando o quilô, que é uma massa branca, finalizando, então, a digestão. Então, aqui no intestino delgado, esse quimo, né, que acabou de sair do estômago, recebe um monte de substâncias ali para ser digerido, né, continuar o processo de digestão e depois que a digestão é finalizada, o que sobra é o quilo, né, essa massa branca. Os nutrientes, eles são absorvidos pelo intestino delgado e são transportados pelo sangue para todas as células do corpo. Então, aqui, nessa segunda porção do intestino, né, chamado de intestino delgado, é onde ocorre a absorção de tudo aquilo que nós vamos utilizar desse alimento. E aquilo que foi absorvido, esses nutrientes, eles caem na corrente sanguínea e são distribuídos por todo o corpo, são levados para cada uma das células do meu corpo para que elas possam utilizar esses nutrientes para realizarem as suas funções, se manterem ali ativas e fazer com que o meu corpo funcione bem e de forma saudável. O restante que não foi aproveitado, que não foi absorvido, formam as fezes, né? E depois é eliminada. Então, o que são as fezes? É o que sobrou do processo de digestão que não serve para o nosso organismo. Aquilo que era útil, aquilo que era importante já foi absorvido, caiu na corrente sanguínea, as nossas células utilizaram. O restante é jogado fora. Neste órgão, né, aqui no intestino grosso, também ocorre a absorção da água. Então, aqui um resumão do processo de digestão que nós vimos agora, né? Então, tudo acontece lá no sistema digestório, que é formado por diversos órgãos, como a boca, a faringe, esôfago, intestino, aqui ó, a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso, e também por glândulas, né, que são estruturas que produzem e liberam substâncias, como as glândulas salivares, as glândulas pancreáticas, o fígado, né, e a vesícula biliar. Qual que é a função do sistema digestório? É o processamento e a transformação do alimento em compostos menores e mais simples, que são os nutrientes, né? Se esses compostos eles não forem quebrados, né, em formatos mais simples e menores, o nosso organismo não consegue absorver. Então, essa é a função da digestão, quebrar essas substâncias para que a gente possa absorvê-los. Os nutrientes, eles são energéticos ou construtores, né? Energéticos são aqueles que geram energia, como, por exemplo, os carboidratos e os lipídios, e os construtores são as proteínas, né? Como nós vimos, o corpo, né, as nossas células são feitas de proteínas. Então, nós precisamos absorver proteína para poder repor toda essa proteína para que as nossas células elas se reconstruam, né, e o nosso organismo continue se desenvolvendo e funcionando. Além das vitaminas, sais minerais e água, né, que nós também precisamos e também absorvemos através dos alimentos.
Essa digestão, ela é realizada, né? Nós temos a digestão mecânica, que é aquela realizada na boca pela mastigação, e também tem a digestão química realizada por substâncias químicas, no caso aqui as enzimas, né? Que são produzidas ali ao longo, são produzidas pelas glândulas ao longo desse processo de digestão, liberados ali, né? Então realizam essa digestão, nós chamamos de digestão química dos alimentos. Tudo isso para poder liberar esses nutrientes, né, essas substâncias menores, que serão absorvidas lá no intestino grosso, vão cair nos vasos sanguíneos, né, na corrente sanguínea, e o sangue vai se encarregar de distribuir esses nutrientes que foram absorvidos, foram digeridos e absorvidos para as células do nosso corpo, para que elas possam utilizá-los para realizar suas funções e continuar funcionando, fazendo com que o nosso corpo funcione direitinho. Falando agora do sistema respiratório. Vamos falar agora da respiração. O que é respiração? É um processo de obtenção de oxigênio e eliminação de gás carbônico, né, e produção de energia nas células, sendo fundamental para a sobrevivência do organismo. Por que a gente precisa de absorver oxigênio, inspirar, né, trazer o oxigênio do ambiente para o interior do nosso corpo? Porque as nossas células, além de nutrientes, também precisam de oxigênio para poder gerar energia para o nosso corpo. Esse processo, né, chamado de respiração celular, que a gente vai ver já já, onde utiliza-se o oxigênio, tem como resultado a produção de gás carbônico. Só que o gás carbônico, ele não é muito legal para o nosso corpo, ele é tóxico para o nosso organismo, por isso que ele precisa ser eliminado. Então, a gente inspira oxigênio e expira gás carbônico, joga fora o gás carbônico, que é resultado desse processo realizado no interior das nossas células, né, de respiração celular. O sistema respiratório, né, esse conjunto de órgãos responsáveis por esse processo de absorção de oxigênio e liberação de gás carbônico, é formado por diversos órgãos por onde o ar passa, que é o nariz, né, onde o ar se aquece e é filtrado, a faringe, que é essa passagem aqui, né, onde existe inclusive a divisão entre a faringe e a laringe. A faringe, continuação da faringe aqui é o esôfago, né, que vai dar lá no estômago, seguindo o processo lá do sistema digestório que nós vimos. Já a laringe, ela leva, né, o ar até os pulmões. Então, é onde se divide ali o caminho do estômago e o caminho do pulmão, né? Às vezes a gente vai comer alguma coisa, come meio rápido, aí passa ali para o lugar errado, a gente acaba engasgando, né? Quando o alimento entra no caminho errado, em direção ao pulmão, aí o corpo joga aquilo fora, porque senão vai obstruir a passagem do ar e vai dar ruim, né? Então, nós temos aqui a faringe e a laringe. Em sequência aqui da laringe, nós temos a traqueia, e onde o ar é aquecido, umidificado e filtrado, e essa traqueia ela vai se dividir aqui, né, em brônquios. Nós chamamos de brônquios, que são dois brônquios que se dirigem um para o pulmão direito e o outro para o pulmão esquerdo, né? Nós temos dois pulmões. E esses brônquios eles vão se ramificando em porções cada vez menores, que são os bronquíolos e os alvéolos, que nós vamos conhecer já já. Vocês viram aqui, né, o ar, ele precisa ser filtrado, aquecido e umidificado antes de chegar nos nossos pulmões. O filtro ele é realizado por vários pelos, né, pelinhos que nós temos tanto no nariz como aqui no caminho que o ar segue, né, para poder reter impurezas. E também há necessidade dessa umidificação e esse aquecimento, né, para preparar o ar ali para ele chegar ali nos nossos pulmões. Bom, então os brônquios, eles são as ramificações, as duas ramificações que a traqueia sofre aqui, né? Como eu já falei para vocês, dei até um spoilerzinho ali, nós temos a traqueia, né, seguindo ali a laringe, a traqueia, o ar vem seguindo, e aí ela se ramifica em dois brônquios, e porque nós temos dois pulmões, pulmão direito e pulmão esquerdo, então a traqueia se ramifica ali em dois canais, um em direção a um pulmão e o outro em direção ao outro pulmão.
E esses brônquios, eles vão se ramificando em porções cada vez menores, tá vendo? Aqui, ó, dentro dos nossos pulmões, parece uma árvore aqui, ó. O que são esses galhos, né, entre aspas, dessa árvore? São os bronquíolos, né? Então, os brônquios são essas duas ramificações da traqueia. Os brônquios se ramificam em porções cada vez menores para poder irrigar todo o pulmão, né? Que são os bronquíolos, e no final de cada bronquíolo, aqui ó, nós temos os bronquíolos, né, pequenininhos, aqui é um zoom aqui do que está acontecendo aqui no interior do pulmão. Vários bronquíolos, e no final desses bronquíolos nós temos os alvéolos. Os alvéolos são como saquinhos cheios de ar, envolvidos por uma rede de capilares. O que são capilares? São vasos sanguíneos bem fininhos, né? Que é onde vai acontecer a troca gasosa entre o ar e o sangue, que é denominada a hematose. O que é esse processo de hematose, então? É esse processo de troca gasosa. O oxigênio que está entrando, né? Então ele passa lá pelos canais, aqui a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, chegou lá no alvéolo. O oxigênio cai na corrente sanguínea, né, nesses vasos sanguíneos que estão aqui revestindo os alvéolos, cai na corrente sanguínea e é distribuído por todo o nosso corpo. Lembra que eu contei para vocês que as nossas células precisam de oxigênio para poder gerar energia para o nosso corpo? Então, cai na corrente sanguínea e o sangue vai distribuindo oxigênio para todas as nossas células. E o resultado desse processo, né, de produção de energia que a nossa célula realiza, libera ali o gás carbônico, e o gás carbônico precisa ser eliminado, porque ele não é legal para o nosso corpo, então ele precisa ser eliminado. Então o gás carbônico faz o processo inverso, né? O gás carbônico também está na corrente sanguínea, dessa vez vindo das células, trazido das células. O sangue traz aqui para os alvéolos e o gás carbônico faz o processo, o caminho inverso. Ele vem aqui, né? E é expirado, exalado, jogado fora. Então, o oxigênio entra, passa por todo esse caminho aqui, chega nos alvéolos, cai na corrente sanguínea e é distribuído. E o sangue pega o gás carbônico que é produzido lá pelas células, traz aqui para os alvéolos, que libera aqui, né, para o interior aqui dos pulmões e é exalado. Por isso, então, que a gente tem que respirar, né, o tempo todo. Inspira o oxigênio, respira o gás carbônico. Porque as nossas células, elas estão o tempo todo executando esse processo, né, de produção de energia. Então, precisa de muito oxigênio. Por isso que a gente está respirando o tempo todo, e se parar de respirar, morre, né? Porque as nossas células param de funcionar e o nosso corpo para de funcionar, consequentemente. A respiração, ela pode ser mecânica ou química. O que é a respiração mecânica? É esse processo realizado, né, pelo sistema respiratório de absorção do oxigênio e liberação do gás carbônico. Já a respiração química é a respiração celular, né? Nós chamamos de respiração celular. É o que acontece no interior das nossas células, que é a utilização desse oxigênio, né, que veio ali do ambiente, que o pulmão absorveu, caiu na corrente sanguínea. A célula realiza um processo bastante complexo, né, que vocês vão aprender aí mais para frente, e para poder gerar energia. Então, a respiração celular é a utilização do oxigênio e de outras substâncias pela célula para poder gerar energia para o nosso corpo. Vamos falar então da respiração mecânica. Ela corresponde a mecanismos de entrada e saída de ar dos pulmões com o auxílio de músculos, né? Que músculos são esses? São os músculos intercostais, que ficam localizados aqui abaixo das nossas costelas, né? E o diafragma, que é um músculo que fica logo aqui abaixo das costelas, tá vendo? E eles expandem e se relaxam, né? Fazendo com que a caixa torácica aqui também se expanda e relaxe. Nós temos, configurando assim, então, a inspiração e a expiração. Então, através desse processo de respiração mecânica, o oxigênio do ar é absorvido pelo sangue, distribuído pelas células do corpo, e o gás carbônico é retirado lá dos tecidos, né, das células, realiza o caminho inverso, né, trazido pelo sangue e eliminado pelos pulmões. Então, aqui, ó, quando a gente inala o ar, o que acontece? As costelas se elevam e os músculos intercostais se contraem, assim como o diafragma, ele também se contrai, ó, e move para baixo. Inclusive, ó, até coloquem a mão aí na barriga de vocês e inspirem.
para vocês sentirem, ó, a caixa torácica se expandindo, o diafragma logo aqui embaixo, ó, se contraindo, né? Então, o ar é inalado, os nossos pulmões se enchem de ar. O processo inverso é quando as costelas, ó, abaixam, os músculos intercostais se relaxam, né? As costelas abaixam, e o diafragma também relaxa, ó, ele se move automaticamente para cima e faz com que o ar saia, certo? Então, o ar é inalado através da contração dos músculos intercostais e diafragma, e quando esses músculos se relaxam, a caixa torácica, né, elas abaixam, né, as costelas abaixam e o ar é exalado. Essa é a respiração mecânica. Já a respiração química é aquela que ocorre no interior das nossas células. Como nós já sabemos, né, nós somos um aglomerado de células, nós somos feitos de células, né, de bilhões, trilhões de células que realizam atividades importantes, funções importantes que fazem com que o nosso corpo funcione. Então, no interior das nossas células ocorre esse processo chamado de respiração química ou respiração celular, no qual o gás oxigênio, né, que é absorvido lá pela respiração mecânica, participa de transformações químicas que permitem a obtenção de energia contida nas moléculas de glicose. Então, as moléculas de glicose, elas são absorvidas da alimentação, dos alimentos, né, como nós vimos lá no processo de digestão. Essas moléculas de glicose são levadas para as células, só que elas precisam também do oxigênio para que a nossa célula, através disso, produza energia. É um processo bastante complexo, existem várias etapas envolvidas nisso, mas nós não vamos aprender isso hoje, tá? Eu quero só que vocês entendam esse processo de forma básica, que vocês entendam que no interior das nossas células ocorre esse processo chamado de respiração celular, que é a combinação dos nutrientes absorvidos da alimentação e do oxigênio absorvidos da respiração mecânica. Então, ali dentro, né, esses processos vão acontecer e a célula produz, a partir disso, energia. Como resultado, né, desse processo, ó, o oxigênio e o nutriente produz energia para o nosso corpo, né, para o nosso dia a dia, para que a gente realize as nossas atividades, se tudo funcione bonitinho. E como resultado disso, nós temos dióxido de carbono e vapor d'água. O dióxido de carbono, a gente já sabe, né, qual que é o resultado, o destino dele. Ele vai cair na corrente sanguínea, vai ser encaminhado lá para o pulmão e vai ser jogado fora, né, através da expiração. São exemplos de doenças, né, do sistema respiratório. Agora a gente vai falar de doenças que acometem o nosso sistema respiratório. Gripe, resfriado, pneumonia, tuberculose, bronquite, asma e várias outras, né? Então, existem algumas doenças que podem comprometer o nosso sistema respiratório. Bom, pessoal, então chegamos ao fim desta nossa aula da primeira semana do PET 3. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. É só me mandar mensagem lá no WhatsApp ou lá no Google Classroom, ok? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima. Abraços. Tchau, tchau.